Sejam bem-vindas ao consultório da Drag Therapy. Sente-se na poltrona para conversar com a psicóloga Miss Draga, a psiquiatra irmã Mary Poppers e a arte-terapeuta Abacaxir. Entre desabafos e reflexões, na próxima hora teremos um dragnóstico. Bom dia, boa tarde e boa noite. Boa noite. E bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Dragnóstico. Hoje, eu, Abacaxi, estou aqui com minhas queridas colegas de sempre. De sempre. Sou eu mesma, Miss Draga, a nossa querida e carismática. Cara, até engasgou, você viu, né? Por causa da energia. Candidata Freira. Quem eu sou candidata? Isso, candidata Não, Freira. eu já sou freira, querida. Irmã Mary Poppers, boa noite, bom dia, boa tarde, sejam muito bem-vindos. E é isso, obrigado. Dando continuidade às nossas apresentações da noite, ela, que é a rainha do SUS. Nas horas vagas, ela foi e sempre será o Zé Gotinha original dos anos 80. A psicóloga mais requisitada de São Paulo, Lacana Botafogo. Boa noite, Dragnóstico. Tô aqui, vim direto do SUS, vim direto da Cracolândia para cá pra gente gravar e ter esse bate-papo gostoso, hein, gente? Boa noite, Lacana. Boa noite, bom dia, boa tarde, porque a gente não sabe o horário, né? Exato. Mas muito obrigado pela presença. Eu tenho uma pesquisa na internet que saiu da minha própria mente, né? Porque, às vezes você é a fonte. eu sou a fonte. Fonte, não foi preciso. Que a maioria das pessoas ouvem o nosso... ouviam o nosso podcast na privada. Por que será? Não sei por quê. Mas agora que estão vendo, será que elas vão continuar vendo a gente na privada? Não sei. Fica a reflexão. No metrô. Olha, eu como ouvinte posso dizer que é verdade, assim. Viu? Eu tenho conhecimento de causa. Então, Ótimo. E, Lacana, a gente sempre começa aqui com a Draga, por motivos que ela mesma vai explicar. vamos começar com a nossa triagem. Nossa anamnese. E aí eu vou começar com uma pergunta que eu acho que ninguém nunca deve ter feito pra você. Por que Lacana Botafogo? Você sabe que é a primeira vez que me perguntam essa pergunta hoje? Porque todos os dias perguntam, na verdade, né? Olha! Mas vamos lá. A primeira é muito curioso, assim, porque a primeira coisa que eu decidi foi o sobrenome, foi o Botafogo. Porque quando eu tava decidindo o nome, eu via muitas drags dizendo assim: ai, é o inferno, você pega um nome que na hora que a apresentadora vai te anunciar, sempre anuncia errado. Eu falei, então eu vou pegar alguma coisa que é fácil de pronunciar. E de escrever também, porque tinha aqueles concursos, aí eles escreviam o nome tudo errado da gente. Eu falei, então alguma coisa fácil. Aí eu coloquei Botafogo. E mesmo assim, eles ainda arranjam um jeito de escrever errado ou de falar errado. Bola fogo, separa o bota do fogo, enfim. E aí o Lacana veio porque na época que eu comecei a me montar, eu tava na faculdade de psicologia, né? E ali foi um espaço que me permitiu muito fazer essa drag. Então, meu primeiro show foi numa festa da faculdade. Horrível, horrível. A Draga já me chamou de Zé Bonitinho num show que eu fiz, assim. E eu acho que foi assim, Ela lembra? foi assim que a gente se conheceu, então. E se ela me visse naquela época, ela teria total razão, assim. Porque realmente era umas montações safadas. Mas eu achei que eu queria algo que remetesse a esse histórico, assim, de alguém que tá na psicologia, alguém que tá na saúde. E aí me veio. Eu pensei, bom, o nome do Freud é Sigmund Freud. Ia ficar Sigmunda Botafogo. Aí eu achei que ia ficar cafona, estranho. Mas ia fazer sucesso também, né? Mas eu pensei no Lacana por causa do Lacan, né? O psicanalista. E eu acho que tem uma sonoridade boa, eu acho que é fácil de escrever. Ainda assim escrevem errado, porque é assim mesmo, né? É drag, né? Faz É drag, parte, né? Você pode colocar, sei lá, Paloma, vão escrever Paloma com 2 Os, com um N antes do M, é assim mesmo, né? E aí acabou ficando, assim, foi um nome que eu não me arrependo, não tive vontade de mudar em nenhum momento. E eu acho que eu gosto da sonoridade dele, assim, então ficou por isso. E pensando nessa influência psicanalítica, né? Que agora me deu um Ai, a branco. bicha não sabe. A pressão baixou. O quanto da psicologia tem na Lacana? Eu diria que bastante, assim. Eu digo que eu sou um psicólogo, né?
do povo. A começar pelo fato de que eu gosto de trabalhar no SUS, assim. Eu tenho consultório, mas eu gosto mesmo da minha vivência que eu tenho no SUS, né? E no SUS você vê de tudo, assim. Você vê o povo, você vê a rua, você vê a comunidade, a periferia. Eh, e eu acho que essas histórias, principalmente na saúde mental, elas são muito complexas e com certeza elas influenciam o meu jeito de ver o mundo e de ver a arte, assim. Porque a minha arte, eu entendo que eu pego muito do que eu tô vendo no mundo. E o que eu tô vendo no mundo é uma pluralidade enorme, assim, de pessoas. Eu vejo desde a, sei lá, por exemplo, eu trabalho num serviço que é voltado para álcool e drogas, né? Eu vejo desde a pessoa que tá em situação de rua até a pessoa que mora em Genópolis e começou a ter problema com o álcool, assim, e que é menos frequente no serviço, mas ainda acontece. E eu acho que tudo isso traz uma história, assim, eu digo que é a minha forma de ler livros. A minha forma de ler livros é ouvir as pessoas nesses serviços, né? E eu acho que eu levo muito disso pra minha drag, assim. A minha drag, eu gosto muito de dizer que ela é muito popular por conta disso, assim. Acho que você já viu o meu show, né? Que a gente já competiu Acho que junto. sim, acho que sim. Acho que conta essa fofoca, né? Que a gente competiu no mesmo concurso. A gente competiu no mesmo concurso, chama Drag Nights, que tá na sua. Terminou agora a sexta edição, Sexta né? temporada, é. Sexta temporada, nós competimos na quinta ou na Na quarta? quarta, na Na quarta. quarta temporada. A minha memória tá um pouquinho ruim, mas acho que foi por A causa do pressão baixou, Covid. né? Pode ser. Não foi Ou o deve ser minha álcool, energia. Pode ser. E aí nós participamos e foi uma experiência maravilhosa. E inclusive isso que você está falando, acho que reflete muito nas performances que você fazia, né? Que tinha muito da cultura popular e tal, né? A forma como você se expressava com o público. Então acho que dá para ver bastante isso nas suas apresentações. E além dessa referência da psicologia, que mais a Lacana evoca em você e no público? Eu acho que a questão do humor tá ali o tempo todo, assim, né? Eu acho que, ainda falando um pouco do Drag Nights, teve uma coisa que a gente não contou, mas vamos contar agora também. Sim. Pode contar. Que- Eu vou contar, eu tava torcendo pra você. Ninguém tá ouvindo. Obrigado, obrigado. Mas não tava na final, pelo jeito, né? Porque é ela que Não, ganhou. eu tava viajando. É. Mas acho que eu e a Draga, a gente tinha uma dinâmica muito interessante, assim, que a gente fazia o show, que era o nosso trabalho, né? E você ir lá e faz o show, e depois a gente fala com o público no microfone, né? E a gente inventou uma história, assim, que eu acho que ficava divertido de acompanhar, né? Que a gente inventou que a gente tinha uma rivalidade. E Sim. toda vez que a gente fazia performance, a gente começava a falar sobre isso, né? Sim. E aí, no final, essa rivalidade, de repente, virava um romance, assim. Então, a gente começava meio que se brigar e, de repente, parecia que ia se beijar. E eu acho que é disso, assim. Tipo, eu não me vejo como uma drag que as pessoas me levam a sério, no sentido de, nossa, eu vou ter dedos pra falar com ela, porque ela é uma pessoa muito séria e aí ela tá lá em cima. Não, as pessoas me xingam. Ah, eu vi um meme e vou falar que é Lacana, assim. E eu acho que evoca isso, assim, essa liberdade de poder zoar comigo. Que eu desde que não fira nenhum direito humano, assim, eu acho que tudo bem, assim, pra mim. Porque eu gosto disso e eu acho que vai criando um tipo de vínculo com as pessoas de que não me coloca num lugar lá em cima, assim. É o povo, eu e o povo e eu, e tamo junto ali, né? Você viu, né? Não Arroz de pode festa. ferir direitos Direitos humanos. Isso, Fala é. de novo. Não pode ferir direitos humanos. Direitos humanos para humanos direitos, é isso? Isso. Humanos esquerdos também, Mais tá? ou menos isso. Humanos esquerdos, humanos centristas. Para humanos. Quanto tempo você tá fazendo drag? Acho que O todo- a gente suficiente, né? começou na mesma época, né? Eu vou fazer agora em 2023 8 anos. 8 anos É. de drag. É, faz um tempinho. 2014, 2015. Foi, Noves fora. Ai, só um parênteses. Eu nunca aprendi noves fora. O que é Noves Fora? que é Noves noves fora é um fora? negócio de conta, prova real e noves fora. É coisa de matemática. E novas dentro. E aí, eu tive um paciente. Pra quem estudou em escola particular, né? É, na ETEC não tinha disso, não. Ou pela idade também pode ser. Mas eu tive um paciente que estava iniciando um quadro de demência e ele tentou me explicar noves fora. Eu errava tudo e ele acertava, gente. Foi um momento muito tenso da minha carreira, sabe? Eu fiquei, até hoje eu tenho traumas com noves fora. Se Mas alguém é- souber como é que faz, por favor. Mas a nossa psicóloga que vai saber também
refletir sobre isso, né? Mas é que eu entendo que as pessoas que não estão, que estão dissociando um pouquinho da realidade, elas conseguem acessar, às vezes, um lugar mais coerente de quem está na realidade. Porque não tem esse medo, essa apreensão que a gente tem de errar, por exemplo, Sim. né? Nossa, tem paciente com quadro de esquizofrenia, assim, que eles falam umas coisas que às vezes os serviços entendem que é muito absurdo, mas que faz muito sentido. E os serviços entendem que faz muito absurdo, porque às vezes é muito difícil de escutar aquilo, assim. Eu acho fantástico. Assim. Eu adoro trabalhar com um paciente assim, adoro. E isso me lembra um pouco quando você tá falando sobre gostar de trabalhar no SUS, etc., pela diversidade de casos, de pessoas. Isso para mim me lembra muito sobre o que eu amo sobre a cena drag, assim, que tipo, a gente conhece pessoas com cada um com sua própria loucura. Assim, o que você falou, tipo, eu tava conversando com uma drag na Rebel Nights, essa última, eu tava falando o quanto que ela me chamou a atenção recentemente, porque eu conheci ela recentemente, e que ela, para mim, é simplesmente doida. Mas é um doido tão deslocado da realidade que, tipo, eu amo, tipo, porque vive num universo próprio. Tipo, a gente falou com Lulu Callas já aqui. Falando Podem em ouvir. universo paralelo. E para mim, louco. ela foi uma drag que me passou isso. Tipo, o Luluverso existe e ela faz acontecer. E, tipo, conhecer esse tipo de personalidade na cena drag, cada um num canto, né, da realidade paralela, eu amo. Na versão premium a gente divulga o nome da drag, né? Pra gente. Os assinantes. É isso? Isso. No OnlyFans. No OnlyFans, a gente No sabe OnlyFans quem é. a gente divulga quem é a drag. Eu acho que sim. Eu acho que a drag, mas também a arte como um todo, ela tem um lugar do permitir a expressão de algo que não cabe no social, né? Então, tem até alguns estudos assim que dizem que pacientes com esquizofrenia ou com algum quadro de psicose conseguem se organizar um pouco melhor com a arte, né? Você vê, assim, alguns grandes casos de pessoas que têm, sei lá, transtorno de humor, e aí usa esse transtorno de humor mais na arte, assim, e aí faz um sucesso e tal. Tem grandes artistas pop aí que provavelmente tem alguns quadros de saúde Tem, mental, não é pouco né? não. Eu ia dizer, Ainda mais esse pessoal que veio da Disney. Aham. Nossa, ali Esse é pessoal complicado. que precisa de um retiro. Enfim, não vamos dar Metade da spoiler. cena drag de São Paulo, Veio da basicamente. Disney. mas eu ia falar, pulando um pouco para perguntas pesadas, Lacana, drags são doentes? Com certeza. Doentes de amor. Doentes de amor procuraram a cura. remédio na vida Mas- Mas eu noturna. tô drag. falando sério, porque na Dragaholics fora daqui, a gente fala muito sobre a vida, o ciclo de vida drag, né? Que às vezes tem algo que provoca a gente a partir para criar essa fuga, essa vida drag, o escapismo, tudo que envolve, e que eventualmente, se ela cumprir uma função, às vezes a drag deixa de existir e a pessoa parte para um outro tipo de vida. Você enxerga isso na cena drag com essa bagagem acadêmica que você tem? Eu vou ser um pouco psicanalista agora, tá? As psicanalistas de plantão que me perdoem, porque às vezes eu falo besteira. Mas na psicanálise, assim, acho que pensando até um pouco mais em Freud e Lacan, tem essa visão de que o sintoma, ele é uma tentativa de cura, né? Ele nem sempre ele é só uma doença. Ele é uma tentativa de cura de um conflito que tá ali, né? E se a gente começar a entender que talvez a drag ela pode ser um sintoma, a gente pode entender que ela também pode ser uma tentativa de cura, né? Por isso que tem muita gente que começa a fazer drag pra tentar se entender, e aí, quando se entende em certo ponto, a drag deixa de fazer sentido porque aquilo que precisava ser curado já foi curado, né? Pronto, paramos por aqui hoje. Obrigada. Isso, gente, eu vou deixar. Eu ia te Acabou. perguntar, na realidade eu ia perguntar pra Aba em relação à doença, né? O conceito que, pra você, qual é o conceito de doença? Porque aí, Eu pra acho gente que, eu acho entender Doença é o que dói. mas eu acho que Entendi, é isso. Terminamos por aqui pela segunda vez. Obrigado. Obrigado. Essa foi a segunda conferência da OMS. mas eu acho que minilógica é mais nesse conceito de sintoma mesmo, porque que seja resultado. Porque quando eu comecei a pensar nessa ideia do drag therapy, o logo era uma pílula,
E eu tinha muito essa ideia de drag ser uma droga, tipo, recreativo, que podia ser usado ou abusado, mas também um remédio que, tipo, podia ser usado para ajudar a gente a curar feridas e coisas. Então eu sempre tive essa visão da duplicidade drag, tipo, talvez ser um sintoma, mas ao mesmo tempo um sintoma que acaba sendo meio curativo nesse mesmo processo. É, que a gente pensar que, assim, drag é uma arte que tem processos. E às vezes o que traz a cura é o processo. Vamos pensar assim, quando você vai fazer drag, você tem que ter uma organização financeira. E aí essa organização financeira já exige uma capacidade cognitiva de você poder organizar recursos, né? Você vai precisar de uma... Organização financeira, viu? Pra Draga. alguns não funciona, né? Acho que vamos falar um pouco sobre isso, tá? Mas, por exemplo, também tem a capacidade de você estabelecer e manter vínculos, né? Sejam eles profissionais. A gente fala muito da questão do network, né? Hoje em drag, acho que o network é fundamental, assim, né? E isso exige uma maturidade muito grande, assim, que nem sempre a gente começa com ela. A gente vai construindo ela aos poucos, Nem né? sempre a gente adquire também, tá tudo Exato, bem. né? Eu falo por mim, assim. Eu acho que tem outras coisas, por exemplo, a capacidade de você se organizar frente aos compromissos, né? Então, por exemplo, como é que eu organizo uma agenda de shows? Como é que eu construo um show? E eu acho que estes processos, eles evoluem para um crescimento muito grande, né? E aí, eu falei de coisas mais concretas, mas tem coisas mais subjetivas, por exemplo, né? Quando eu vou construir qual é a minha maquiagem. Isso vai um processo de introspecção muito grande, assim, porque para você entender qual é a sua maquiagem, você tem que entender primeiro qual é seu rosto, segundo, o que você quer parecer de imagem. E terceiro, o que você consegue parecer de imagem. Porque às vezes a gente quer parecer uma coisa Que não consegue, e né, a Aba? gente faz outra coisa, né? E acho que isso envolve um processo psicológico muito fundamental, assim. Exato. E falando sobre ciclo de vida drag também, eu acho que uma coisa que pelo menos eu observo é quando a gente começa a fazer drag, muitas vezes a gente é movido por ser alguém diferente de quem somos. Então, inicialmente, essa distância é o tipo no auge. A gente quer ser, às vezes, o oposto de quem somos, fisicamente, ou caracteristicamente, tipo, de humor, etc. E com o tempo, fazendo drag, a gente acaba tendo que aceitar quem somos, entender nosso corpo, entender nosso sentido de humor, o que faz a gente, para poder trabalhar a partir disso. E não tentar contradizer, né? Eu acho que é isso mesmo, assim. Eu acho que drag pode ser. Geralmente começa com esse. Eu vou tentar alcançar algo. Aí você percebe que não vai alcançar. E aí você tenta se aproximar mais de si. Exemplo clássico: maquiagem de nariz. Às vezes, quando a gente começa a fazer maquiagem drag, existe um modelo de como tem que ser feita a maquiagem do nariz. Que tem que ser fininho, tem que ser feito de tal jeito, com iluminação aqui, ali, ali. E aí você vai fazendo, você percebe que fica tosco. E que não cabe em você. E aí você pensa, putz, então eu tenho que entender como é o meu nariz. E aí, a partir daí, eu vou fazer uma maquiagem que cabe ali, né? E aí, isso acontece no âmbito físico, mas acho que acontece muito no âmbito pessoal também, né? Acho que as drags que começam, elas têm muito essa ideia de que elas podem fazer tudo, né? E podem fazer tudo muito bem, porque acho que tem essa coisa do reality show que tá em alta, né? O Drag Race, e aí todo mundo pode fazer tudo, todo mundo é bom em tudo. E aí, com o tempo, você vai percebendo que não, assim, que você não é bom em tudo. Tem coisa que vai ser ruim. Você não vai conseguir dançar direito, não vai conseguir fazer piada, e que tá tudo bem, assim. Acho que cada um tem uma especialidade e tá ótimo, né? Você pode ser ruim em tudo também. Então, Pode ser né? ruim, Não é, tudo. não é o meu caso, mas. Mas eu tava Enfim. lendo algo essa semana que tava dizendo, tipo, uma parte pra você conseguir coisas e alcançar metas é, tipo, escolhe alguma coisa ou várias coisas que você vai ser básico. Sabe? Você não precisa ser bom em tudo. Tipo, tipo Bianca Del Rio, sabe? Os looks dela simplesmente Ok. Tia funcionam, Sônia, são né? suficientes, cabem nela, são coloridas, e é isso. Não precisa ser mais que isso. E, obviamente, ela entendeu isso porque o trabalho dela é boca afora, né? Mas falando em maquiagem e drag de uma maneira mais prática, a gente vai passar para... Deixa eu só fazer mais uma Vai. pergunta, só a última pergunta dessa nossa triagem. É uma triagem que é uma triagem longa. boa, de meia Anamnese, hora, 40 minutos. anamnese. Assim, triagem, imagina a consulta. Aproveitando que a nossa amiga, né, tem toda essa bagagem acadêmica, e aí, muitas vezes no consultório, a gente se depara com questões que as pessoas precisam dizer, pensando na cura pela fala, né, da psicanálise,
As pessoas precisam dizer, mas não conseguem, às vezes, né? E ficam buscando meios para aquilo. O que que a Lacana precisa dizer? Aumenta o cachê, gente. Tá babado. O que que a Lacana precisa dizer? É uma boa pergunta, assim. Eu acho que eu nunca parei pra pensar nisso. Eu acho que o que eu sei é que a Lacana me ensinou a ser adulto. Isso eu não sei se era isso que ela queria me dizer de fato, assim. Mas eu aprendi muito a ser adulto e a ser uma pessoa que consegue ser um pouco mais independente hoje em dia, graças à drag, assim, graças à Lacana. Agora, o que a Lacana, enquanto artista, quer dizer, talvez algo do tipo: gente, não vamos se levar tão a sério, mas sem ferir os direitos humanos. Esse é o mote principal, né? Pode fazer piada, mas lembra dos direitos humanos sempre. Acho que é um pouco disso, assim. Eu tô sempre rindo, tô sempre deixando rir, deixando fazer piada, não precisa levar tão a sério, mas também na hora de falar sério, a gente fala, às vezes com um pouquinho de graça, mas é um pouco disso, assim. Aí é uma pergunta muito profunda, eu vou precisar de umas 2 É. sessões antes. Depois eu respondo. Você pode mandar áudio depois, Eu a vou gente mandar. coloca. Eu vou gravar minha sessão. Pode ser, eu vou gravar minha sessão com a psicóloga. Poppers, com você. Bom, Lacana, agora a gente tem um quadro maravilhoso que a Aba inventou, então você pode imaginar, né? Tá lindo, eu tô vendo o quadro aqui, vocês que estão ouvindo aí. É um momento bastante importante para você, pra gente e pra quem nos ouve, que é o quadro chamado Ritos, Mitos, Técnicas e Truques. Vem você também. Então vamos lá. Um mito sobre Lacana. Um mito. Que as pessoas que rola, mas que não é verdade. Nossa, é que eu sou tão desligado. Estão falando por aí. E a acenista. Que o quê? Quem bota fogo. Quem bota fogo nas coisas é incendiário, né? Ela falou acionista. Acionista. Eu fiquei pensando, A Faria Acionista. Lima, Não, mas né? isso não é Você ficou mito, isso é pensando. verdade. Então deixa de ser. Mas é verdade, né? Eu não sei se chega a ser um mito de fato, mas acho que já chegaram a comentar que Botafogo tinha um pouco a ver com essa coisa de fazer barraco, de brigar e coisa do tipo. Mas, por incrível que pareça, eu não tenho muitos conflitos, assim, na cena drag. Eu conto nos dedos, assim, os Mas que já eu tive. brigou. os Já, dedos das já. duas Ai, mãos. conta pra dos gente. dois Não precisa pés. falar nome. Só conta. Olha, Conta o babado. Tem 2 pessoas, assim, que eu já briguei. Mas quando Estão você aqui percebe... hoje. Tá louca. Estão aqui hoje. Uma já competiu comigo. Não, tem acho que 2 pessoas assim que eu já tive um conflito, assim. Mas você percebe que tem algo estranho quando as pessoas brigam com você e com mais 20. Aí você começa a perceber que talvez essa pessoa tá com uma questão ali que tá rodando, em geral, né? E você foi só mais Um um na sintoma. lista. É. Talvez não seja você, né? Mas eu acho que eu faço mais o perfil de apaziguar, assim. Tipo, quando minhas amigas brigam, por exemplo, eu tô ali no meio pra ou dar vamos ver o que tá acontecendo, vamos resolver e assim vai. Mas acho que é mais isso, assim, eu não sou de brigar, eu sou bota paz. Bota Olha. água, bota a luz do sol, né? E outras coisas Bota mais. na ambulância. Bota na ambulância, bota na internação também, no caso, se precisar. E agora, um rito de Lacana. Seja na montação, alguma coisa assim, que seja um processo seu. Eu descobri, é um pouco recente esse rito, assim. Mas eu me sinto muito incompleta se eu não tô usando glitter na maquiagem do olho. Assim, é um detalhe muito bobo, mas que quando eu não tô usando, é como se eu estivesse fazendo outra coisa que não mais eu, assim. E eu fui percebendo que esse glitter vai aumentando com o tempo. Você começa com aquele glitterzinho de papelaria safado, assim, que fala, ai, não pode, mas você olha que é quase uma areiazinha. De repente você tá com uns pedaços, assim, que parece que você pegou a cartolina, sabe? Papel laminado que você cortou e colou. E tá crescendo. Hoje eu fui na 25 e não tinha o glitter que a gente chama de flocado, né? Que é um pouco maior. Já não tinha mais. Aí eu comprei um outro que era uns pedação do tamanho de um lantejola, dedão. na verdade, né? Maior que a lantejola. Eu falei, quando eu ver, daqui a pouco eu vou estar colocando papel alumínio no rosto, sei lá, qualquer outra coisa. Apoiamos.
E é um negócio, assim, quando eu não coloco, eu sinto que eu não terminei de me montar. E eu sinto que eu falo, putz, eu não tô montada ainda. Então é um rito que eu acabo sendo meio enjoadinha com isso. A aba, em uma parada, uma vez, ela ficou. Quanto tempo você ficou? 5 dias. 5 dias maquiada. De 4 à noite até segunda-feira de manhã. E aí ela dormiu no 9 saco. 10 dermatologistas não recomendo. Não recomendo. Ela dormia num saco Nem de eu dormir, assim, recomendo. num sarcófago, praticamente. Mas o melhor é assim: no primeiro dia, a boca dela tava assim, toda desenhadinha. No último dia, ela só ia Casa de- aumentando a boca. Tava o tamanho. Tava a boca de um palhaço. Gente, o Ronald McDonald ficou. Mas Praticamente. você usou a mesma maquiagem? Você não tirou? Aham, não, tirei Não, só, ela- só botei mais em cima todo Ela dia. ia colocando em Era a cima, mesma maquiagem, só só botava retocando. mais. Mas você não podia fazer? Não tinha como fazer? Como é, Gente, qual Tinha que era? preguiça. Não, Ah, é que já, mentira. não tinha tempo. Não É tinha que, tempo, né? é que a gente tava saindo à noite por vários eventos naquela semana. E essa numa diva a gente tinha combinado de tocar, tipo, meio-dia No Miss. no né? Miss. É, a gente E a gente tava tava tocando uns 2, 3 dias. Aí a gente chegava uns 7, 8 da manhã. E se eu tirava a maquiagem, não podia dormir porque já precisaria colocar de volta. Então dormia 2 horas no sarcófago, levantava e ia embora. Tipo, nem tirei os cílios. E o pior é que naquela época eu colava meus cílios naquele linha da pálpebra mesmo. E um deles colou meu olho aberto. Então eu dormi com O o cílio defunto maquiado. aberto assim. Herpes zoster, né? A córnea da bicha secou, assim. Talvez eu precisava contar essa Se a história para minha funerária passa, dermatologista. leva. É bom. Essa técnica é boa. Inclusive, ouça um episódio da Malona com a aba em que ela conta, né? Que ela só acrescenta maquiagem desde 72. E Ela vai, não e vai. tira, só acrescenta. E falando em técnica, Lacana, uma técnica que você usa, recomenda? Eu gosto muito de fazer olho, né? Por isso que eu falei do glitter, inclusive. Acho que é a parte que eu acho que mais marcante, assim, da minha maquiagem. O resto eu faço de olho fechado, inclusive, né? Porque eu fiquei tanto tempo no olho, começa a arder, eu fecho o olho e faço o rosto de qualquer jeito, né? A Draga conhece. Mas uma técnica que eu acho que faz muita diferença, mas é uma bobeirinha, é você cortar, você faz a sombra, o esfumado de qualquer jeito, eu juro. E você pega um corretivo e um pincelzinho e corta, você desenha. Vai parecer que você ficou horas fazendo aquilo, horas, mas você faz isso em menos de 10 minutos. É uma técnica muito safada, muito simples, mas que a galera às vezes não sabe. Minhas amigas que vai lá em casa se maquiar não sabem fazer, eu tenho que ensinar pra elas. E é básico. Vocês já sabiam disso? Porque A minha maquiagem, gata. É porque o verniz náutico é difícil, eu né? sou um demão e mais demão de massa corrida ali. Na verdade, agora eu vou fazer um exposed. Ela diz, desde a primeira temporada, que é verniz náutico, mas na verdade, ela usa branquinho. mentira. Gente, alguém me procurou no Instagram uma vez perguntando onde comprar verniz Gente, náutico é por sua causa. mentira, é mentira. Não usa verniz náutico. É que uma vez perguntaram pra mim que tinha caído o mundo e a minha make ainda tava lá. A gente tinha tomado chuva e tal. Aí perguntaram o que era. Eu falei, verniz náutico. A louca, falei. E a pessoa acreditou. E foi depois atrás de verniz náutico. É mentira, não uso verniz náutico, tá? Mas é branquinho mesmo. Eu vi ela saindo da Calunga esses dias. Foi lá, eu vi compro uma sacola de enorme. galão. Compro de galão. De Mas galão. quando ela não vai num batalhão do exército, Ai, sai com um galão de cal. Passar cal no rosto. Mentira também. Porque Tirando o cal, né? Que o É. exército Aí daqui a pouco verdade. começa a aparecer no Instagram da Ava. Onde que ela compra o branquinho, né? E pra finalizar o nosso quadro, um truque de Lacana Botafogo. Um truque. Gente, essa é pra quem aquenda, pra quem gosta de aquendar. Gente, abandona as fitas. Juro, abandona as fitas. Calcinha de aquendação. Melhor investimento que eu fiz. Não o melhor, mas um dos melhores investimentos que eu fiz na minha carreira. Depois que eu tirei isso, minha vida mudou, assim. É confortável, fica bonitinho, é só lavar, não arranca os pelos quando você tira. E é babado, recomendo. Depois Lavar é importante, né? não precisa, não. Põe no sol ali, ó. Fica tranquilo.
Muito bom, muito obrigado. Aba, qual é o próximo quadro? E agora, a gente já teve várias perguntas pesadas, mas tem mais na minha abacaxinha de Pandora. E para abrir essa caixa, Draga me ajuda. O Losartana tá em falta hoje, hein? Tá. Ah! Pronto. Então, agora a gente vai pegar aquelas perguntas que chegam na profundidade da nossa psique drag. Ai. Achei bonito. Colonoscopia drag. É isso. Exato. Só que sem sedar, né? Só vai Isso. no seco. Sim. E, de novo, tipo, os últimos encontros da Dragaholics têm rendido ótimas perguntas. Recentemente, alguém estava desabafando numa conversa sobre quando parar de fazer drag, quando desistir, quando descansar, etc. Falando que elas não perceberam melhoras em nada que eles faziam na arte drag, né? No ofício, né? Na maquiagem, nas performances, nem nada. E por isso era um motivo de desistir. Para você, drag, você tem que melhorar para valer a pena? Drag. Ai, eu não sei se a questão é na qualidade do trabalho ou na qualidade de vida ao fazer o trabalho. Eu acho que tem muita gente que adoece buscando qualidade no trabalho, qualidade no que faz. De nunca se sentir bem o suficiente, de nunca achar que tá bom e achar. E acho que também tem uma construção imaginária que vão se fazendo de que as coisas não estão andando por eu não estar melhorando na minha arte. E eu acho que isso muitas vezes pode ser um equívoco, né? Eu acho que as coisas não andam por N fatores. Às vezes é por questão de produção, às vezes é por questão de investimento na cultura, seja privado ou público. E aí, às vezes, é muito mais fácil e mais rápido a gente entender que o problema é porque a gente não tá caminhando. E aí vem o desânimo. E aí a drag vai perdendo sentido, drag vai perdendo a graça. Eu não acho que a gente tem que estar sempre buscando melhora, não. Eu acho que às vezes a gente pode chegar num ponto que a gente tá confortável e ficar confortável num tempo ali, até que a gente, em um momento, comece a perceber que pode ser bom eu aprender uma outra coisa, né? Você tá confortável, Aba? Ixi. Eita. Isso é outra sessão. Ó, vou dar um exemplo, assim, eu tô em cartaz agora, inclusive eu vou divulgar minha peça já já, chique. viu? E aí a gente tem 24 sessões, assim, pra fazer. E aí uma das coisas que pegou pra mim foi, eu não sei se eu quero fazer a mesma maquiagem 24 vezes, mas eu também não sei se eu quero fazer 24 maquiagens diferentes, né? Então eu fiquei confortável, assim, um fim de semana eu fiz a mesma cara e tava tudo bem, e no fim de semana eu mudei um olho de um jeito ali, e aí no outro dia eu já voltei pro olho antigo e tava tudo bem ali pra mim, sabe? Eu acho que essa pressão que a gente coloca, ela é uma pressão que às vezes é muito mais nossa. Óbvio que existe uma pressão que vem de fora, não vamos negar e fingir que a gente tá no mundo da lua, mas às vezes é muito mais nossa que às vezes quando a gente acha que, por exemplo, putz, se eu melhorar tal coisa vai fazer muita diferença, chega na balada, a luz tá escura, ninguém vai ver. Você faz a melhor maquiagem do mundo, a melhor roupa do mundo, você chega na balada, tá tudo escuro, ninguém vai ver. Então, é isso, assim, às vezes a gente se cobra por coisas que na realidade concreta não precisa de tudo isso, assim. A gente precisa curtir. Tem que tá bom a drag. E eu acho que uma outra coisa que eu penso sobre essa coisa de parar de fazer drag, tinha uma época, na época que o Facebook tava em alta. Vira e mexe tinha um textão, assim, alguém fazendo um textão sobre se despedindo da cena drag. Aí eu e minhas amigas, a gente fazia um bolão. Quanto tempo essa pessoa volta? Aí voltava em 2, 3 meses, na maioria das vezes. Por quê? Drag não se dá o direito de ter férias. Isso é uma coisa muito séria, assim, que a gente vê na cena. Primeiro porque por uma questão prática, que é um trabalho que não é um vínculo CLT. Então, se você não trabalha, você não recebe. E pra quem depende disso, isso é muito difícil, né? Mas as drags, elas têm uma dificuldade, às vezes, de tirar um tempo de tipo, eu não vou me montar esse mês, assim, porque eu quero descansar. E aí, às vezes, cai num lugar de tipo, putz, se eu não me montar, eu morri. Eu morri na cena drag, eu não vou ter mais oportunidade, acabou pra mim. E às vezes não, às vezes você vai se montar, a galera vai sentir falta e tal, mas depois você volta e bobear, faz até uma festa em especial ao seu retorno, assim, e tá tudo bem, sabe? Posso fazer uma pergunta pesada? Vai. Pode. Voltando um pouquinho no começo da nossa conversa,
falando do seu trabalho no CAPS e tal, né? Como é que você vê hoje na comunidade? Porque é um assunto muito discutido no Twitter, porque eu sou jovem, uso Twitter. Mentira! Arroba, Arroba. arroba Draguinha. O consumo de álcool e drogas na nossa comunidade LGBTQIA+, é um assunto que ainda gera muitos tabus, né? De todos os lados, né? Tanto falar sobre redução de danos, quanto não falar, né? Como é que você vê isso na cena drag, como drag e como profissional da saúde? Eu vejo como um babado, sim. Como um babado e uma confusão. Eu acho que é assim, eu ia falar que a drag, eu confundi drag com droga. Você vê que eu tive um ato falho aqui agora. Não deixa de A ser, não é psicóloga mesmo? dela que tá Olha! assistindo. Olha, você que tá aí, Fica a psicanalista, já anota. A droga faz parte da cultura, a gente não tem como negar isso, assim. O álcool, então, nem se fala, né? Eu acho que o que falta, às vezes, é a gente não romantizar essas drogas a ponto de não entender que elas não trazem prejuízo, né? E a redução de danos, eu acho que ela faz um trabalho muito legal nesse sentido, assim, de que você entende que é uma droga que vai perturbar seu sistema nervoso, você está ciente dos efeitos, mas você também pensar que existem outras consequências, assim. Por exemplo, eu tenho um vídeo no meu Instagram falando sobre isso, inclusive eu vou fazer um outro pro carnaval agora, sobre o fato de quando a gente bebe o álcool, a gente desidrata, a gente muitas vezes não se alimenta, né? E essas coisas, assim, elas são Cai da fundamentais. escada, né? Cai da escada, cai com a amiga na pista de dança, né? Assim, me palco. lembrou de algumas Não coisas. lembro. Vamos mudar de assunto. Mas tem lapsos de memória também. Tem lapsos Isso, de ó. memória. Acho que tem esses prejuízos mais físicos, mas tem prejuízos sociais, assim. Às vezes você se coloca em situação de risco, né? Às vezes você entra numa situação que talvez sobre você não entraria. Por exemplo, pegar um Uber que você não sabe como é que tá a condição do Uber. Eu já me coloquei naquela plataforma de 20 centímetros ali, que foi uma situação de perigo. Muito sim, isso. sim. Inclusive caí, quebrei meu pulso, tudo. Sim. Eu acho que a gente precisa ter uma conversa, assim. A gente pode ser pé no chão de dizer assim: as pessoas usam droga na noite, né? A gente não vai dizer, tipo, não usem droga e acabou. Não vai, a galera vai usar. Não... E eu acho que a redução de danos parte desse princípio, inclusive na saúde pública. As pessoas vão usar e estão usando, né? Mas a gente pode ter uma conversa mais clara e franca sobre o que são essas drogas, quais são os efeitos que elas provocam no nosso organismo e quais são as consequências delas a longo prazo, né? Por exemplo, no CAPS a gente tem um grande problema que é a mistura do álcool com a cocaína ou com o crack, né? Porque um é depressor do sistema nervoso e o outro é estimulante. E aí, quando você usa os dois juntos, você estende o período de uso, né? Então, às vezes, se você fica em uma só, você para numa noite. Se você mistura os dois, lá no CAPS a gente costuma ver, por exemplo, ficou 4 dias usando direto. E ficar 4 dias em uso de substâncias, sem dormir, sem comer, é um prejuízo muito grande para o E organismo. o metabolismo das duas, do álcool com cocaína e derivados, gera uma terceira substância que chama coquetileno, que tem uma duração também muito mais longa, né? Então, a mistura, quando a gente fala mesmo de redução de danos, uma das principais, talvez a primeira coisa que se fala é justamente isso. Tome cuidado com as misturas, Sim. né? Então, porque pode ter interações muito, muito intensas. Então, por exemplo, poppers com Viagra e o que for, essas medicações para disfunção erétil. É contraindicado absurdamente, porque dá vasodilatação, pode dar infarto, pode dar um monte de efeito e que as pessoas não Sim. têm essa noção, né? O verdadeiro death drop de verdade. Sim, Exemplo, acho que, por exemplo, um que tá em alta agora é o lança-perfume, né? E o lança-perfume na periferia tem causado muitos sintomas clínicos em jovens, assim. Agora que eu tô no centro, eu não vejo muito essa demanda, mas quando eu trabalhava num CAPS da periferia, era muito caso de jovem que tava fazendo uso de lança-perfume em baile, e aí ele tem acho que, eu não lembro se é um início de uma parada, alguma coisa assim, que faz tempo que eu não vejo, vai pro pronto-socorro, com risco de morte, assim mesmo, e aí do pronto-socorro é encaminhado depois pra fazer tratamento no CAPS, né? E acho que o problema disso é porque a gente não fala sobre essas coisas. Exato. Mas né? você sabe, eu tava vendo uma reportagem hoje, não lembro qual o veículo, dizendo que vários bailes, né, os fluxos, né, em alguns lugares estão proibindo o uso de lança-perfume, justamente por conta desse uso excessivo dos jovens, né? E tem
Uma outra droga que surgiu agora, que eu acho que parece que é bem pior, que chama K2. Não sei se já ouviram falar. Ixi, tem K2, K9, K9, K8, é. K20. Que é uma maconha É sintética, né? canabinoide sintético que tá rolando muito. O problema do lança-perfume, entre outros, é claro. Primeiro, o problema mais uma vez, o problema das drogas que eu falo para os meus pacientes é que não tem metro. A gente não tem um metro de substâncias. Então a gente não sabe o que está consumindo. Lança-perfume, quando é ainda aquele industrializado, universitário, né, que é da tampinha verde, você ainda tem uma certa noção do que tem ali dentro. Esses que o pessoal compra no Fluxo, na Revoada, onde for, você não sabe o que é aquilo. Pode ser gasolina, pode ser querosene, pode ser thinner, pode ser o que for. E a hora que a pessoa intoxica, é muito difícil entender o que acontece, né? Sim. E os inalantes, de maneira geral, eles têm um efeito na condição cardíaca. Então, dá um tilt aí no coração. Sim. E aí, se você sabe desses efeitos, você consegue fazer um uso mais responsável. Você sabe a hora de parar, né? Eu vou dar um exemplo pessoal, agora eu vou me expor um pouquinho, porque eu gosto de me expor também. Eu gosto de beber à noite, quando eu tô com as minhas amigas, né? A Draga já Eu me nunca viu, bebi. assim. Não, nunca. Mas a Draga já me viu bebendo com uma frequência, assim. E eu sinto, quando eu venho um momento de parar, assim, eu já começo a fazer minha redução. Eu já começo a botar água pra dentro, eu já paro de beber, eu já começo a comer. Toda vez que eu vou pra balada, não é difícil você me ver numa pastelaria depois. Numa pastelaria ou numa padaria comendo alguma coisa, assim. Porque eu acho que é essa informação que faz com que você faça o uso de uma forma responsável, cuidadosa e evite problemas maiores, assim. E a gente só vai resolver essas coisas quando a gente conversar sobre isso. Boas práticas para a saúde drag. Boas práticas Exato, pessoas de drag, a gente exatamente. pode. Vamos. Já falei, já senti chegando. Sim. Mas, por exemplo, a ideia de chamar a roda de conversa de Dragaholics veio dessa ideia de que quando a gente começa a falar de nossa drag, a gente começa a ser chamado para TCCs e afins, é muito comum ouvir, nossa, me montei para uma festa de 21 anos, me viciei e nunca mais parei de fazer drag. E eu fiquei questionando essa ideia, mas, putz, se viciar em algo quer dizer que tem contrapartidas, né? Que tenha alguns impactos negativos para a saúde, para quem você é, etc. E é possível pensar numa sobredosagem drag? Eu acho que Quando a pessoa fez sim. drag demais? Acho que sim. Tá esperando ela hoje, tá né? falando. Gente, essa Ela- temporada tá boa. Eu acho que sim, mas eu acho que isso vale pra qualquer coisa da vida, assim. Eu acho que, por exemplo, a drag não vai causar uma dependência química igual as drogas podem causar. Ela não vai alterar necessariamente um sistema de recompensa ali, do sistema nervoso e tudo mais. Talvez não do mesmo jeito. Mas, a partir do momento em que a sua vida vira aquilo, o seu redor não existe mais, e você começa a colocar toda a sua expectativa de felicidade ou de qualquer outra coisa ali, o primeiro deslize você vai lá pra baixo, assim. Porque se você acha que aquilo é seu tudo e quando o seu tudo não tá legal, acabou, assim. Então eu acho que pode ter esse risco, sim, assim, de excesso. Fora que cansa pra caramba, né? Você ficar de salto várias Ficar noites. 5 dias, né, 5 maquiar. dias a pele não aguenta, né? Esse turu. Eu acho que pode, mas eu acho que não como uma coisa que é intrínseca da drag. Eu acho que é uma coisa mais de como a pessoa vai se relacionar com aquilo. Assim como, por exemplo, um jogo pode ser aquelas pessoas que tem ambulatório pra vício em É o jogo. Tem, assim, Brasil né? no jogo da Ah, cabeça. sim, não. Põe aqui, Esse ó, põe jogo aqui, entra também. aqui, ó. Entra aqui. Quando tiver no Xvideo, a gente pede. patrocínio. Ótimo. E uma última pergunta, pesada, pelo menos. Você, como muitas pessoas, acho que começou drag para uma vivência, né? Para se divertir, se explorar, se conhecer, se expressar. E com o tempo foi se profissionalizando. Com isso, vem, tipo, quando a gente trabalha como drag, né? A gente tem que se adequar para certas coisas, né? Tipo, às vezes, se for fazer teatro, vai ter figurino que vai ser decidido por outras pessoas. Você tem que atuar dentro de certos limites. E uma coisa que eu desabafei aqui recentemente, que
voltando depois da pandemia, eu praticamente só me montei para trabalhar na festa onde eu toco. E por ser um trabalho, eu acho que eu me arrisco menos e coloco certos limites para como que eu preciso me montar. E eu cheguei à conclusão que me falta um pouco ou parte de rolê drag, né? De sair montado de qualquer forma para me divertir, me aventurar, experimentar coisas. Como que tem sido esse balanço para você entre fazer drag como um trabalho, fazer para sua própria prazer, e o que você talvez teve que sacrificar nesse caminho de drag como profissão? Eu acho que eu começo indo um pouco nessa coisa da diversão mesmo, e eu acho que quando eu começo a profissionalizar, eu vou percebendo que é isso, assim, tem que ter responsabilidade, tem que ter o limite, e essa responsabilidade e limite começa antes do dia da montação, assim, começa com o tempo que você vai ter para organizar o figurino, para organizar a maquiagem, os outros compromissos do dia, se você vai ter tempo para ver outras pessoas nisso, eu acho que isso pega. A saída que eu tive neste processo foi o trabalho, e até o momento do trabalho, de executar a tarefa que eu tenho que fazer, eu tô completamente centrada ali. Depois que acabou meu horário, entre aspas, de trabalho, eu sou arroz de festa. Tanto que é muito comum eu fechar as baladas, assim. Arroz de festa? Isso. Arroz de festa. Alguém, por favor, me explica. Todo mundo come. Em inglês, the rice of the party. Alguma Yes. coisa assim. Party rice. The party rice. Party rice. Mas arroz de festa, eu, na verdade, nunca parei pra pensar nessa expressão. Então, De onde mas- vem eu não sei, mas o que significa é alguém que tá sempre na festa. Qualquer evento que você chegar, tá lá fulano, participa de tudo. Isso é arroz de festa. É. Você que tá assistindo aqui ao nosso programa, ligue. Não, brincadeira. Coloca aí o que é arroz de festa na sua região. Por favor, É se é aquele arroz com doce. bacon. Mas eu acho que pode ser várias coisas, porque aqui no Brasil tem muito esse costume, principalmente na periferia, os bairros de classe média. Qualquer festa tem um arroz com alguma coisa. Um arroz colorido, um arroz de forno. Né? Então toda festa tem um arroz É com alguma verdade. coisa. Eu já tinha pensado no arroz que você joga no casamento. O casamento Foi, também, né? sim. É. Se eu precisava adivinhar. Mas acho que tem a ver com isso de estar em todo lugar Isso. mesmo, Sim. né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que não é bem meu caso. É que o eu tô em- nosso mac and cheese. Mac and cheese. Nosso arroz de É o forno é o nosso mac cheeseburger. and cheese. É. Chora, estadunidenses. Então, por exemplo, assim, vou fazer um show, né? Aí o meu show é 3 da manhã. Até as 3 da manhã, eu não vou ficar na pista dançando. Eu não vou ficar Aham. Uhum. fazendo muita animação de palco, é verdade. Mas é por uma questão mais de eu não quero suar, eu não quero correr o risco de perder a maquiagem, eu não quero descolar a peruca. Então eu fico mais ali centradinha. Aí eu, sei lá, fiz o show, fiz tudo certinho. Fiz o show, tô liberada. Aí eu vou pra pista, aí eu troco de roupa, aí a peruca voa no meio da pista na hora que eu tô dançando, e assim vai, assim. Então esse foi o meu equilíbrio, porque aí eu diminuo os dias que eu tô me montando, e eu otimizo a vez que eu me monto, assim. Eu consigo ter um momento profissional, ganhar o dinheiro em cima disso, e ainda curtir, porque geralmente quando você trabalha, você também tem uma consumação, né? A gente faz embalada, assim. Então a gente acaba também evitando um gasto aí. Eu também sou um pouco... Deve ter um coisa de Capricórnio no meu mapa, que eu quero ver essa coisa de dinheiro ali, pra não gastar muito, embora eu gaste bastante. Então essa foi a saída que eu tive. Por exemplo, agora no teatro, a gente faz a peça, e aí às vezes a gente sai. E não sai todo dia, porque no dia seguinte tem peça também, né? Então às vezes a gente sai depois da peça, porque já tá montada mesmo. Aí é uma opção que a gente fez, assim. Então pra mim funcionou. Eu acho saudável, assim, desse jeito. Pra mim. Equilibrada, gente. Arrasou. Você bate o cabelo e depois bate a bunda no chão. E, Draga, agora você pode bater a tampa da minha caixa pra fechar. Ela me agrediu. Direitos humanos, hein? Direitos humanos aqui, hein? E agora, perguntas pesadas, porém persistentes. Essas, tá no roteiro também. Parece que não tem, mas a gente tem roteiro. Mentira. É, querida. Tá passando um teleprompter ali pra você que tá É igual a ouvindo de maquiagem casa. drag, é invisível. Tem um teleprompter, as meninas da produção estão vestidas aqui com um macacão preto e uma touca no rosto, cobrindo tudo aqui pra não influenciar. Ah, Lacana. Drag é terapêutico? Pode ser.
mas pode não ser também. Depende da relação que você estabelece com essa arte. Se você está. E acho que volta no que a gente estava falando agora há pouco da cobrança, assim, né? De ter que melhorar. Se você estabelece como algo que você tem que estar constantemente atingindo, isso pode ser muito adoecedor. Agora, se você estabelece como um lugar de possibilidade de ser, pode ser muito terapêutico. Então, eu acho que depende muito da relação que você tem com a drag, não a drag em si, assim. É minha vez agora? É, por isso que eu tô olhando pra você. E agora chegou Não é a hora. porque- não é porque eu Qual que é a minha queria, não. câmera? Essa, Ai, produção, lá. essa. This is my camera. Lacana Botafogo. Ai, meu Deus. Eu tô chorando, eu não sei qual que é a pergunta, mas eu só tô chorando. Tô nervosa. Lacana Botafogo. Drag pode tudo? Não. Não mesmo. Por vários motivos, assim. Mas eu sou um pode tudo não ditadora, tá? Do tipo, não vai fazer nada. Eu acho que assim, primeiro pelo motivo de que a gente tem limites pessoais e tudo bem. A gente não precisa fazer tudo. E eu acho que quando a gente começa a entender isso deixa as coisas muito mais leves. Quando a gente faz o que tá bom e o que a gente gosta, já tá ótimo. A gente não precisa fazer tudo. E segundo, que drag também tá dentro de uma sociedade, de um contexto. Eu acho que em alguns momentos a drag tem que chegar e chutando balde, empurrando mesmo, pra garantir um espaço. Mas em outros momentos a gente também tem uma responsabilidade social, assim. Então o que a gente fala vai ter um peso, vai ter uma importância. Querendo ou não, por mais que a gente seja um microcosmos, assim, a gente seja um núcleo, um nicho, tem pessoa que olha pra gente como uma figura ali pública e que isso vai fazer diferença o que a gente faz, né? Então eu acho que a gente tem que sempre lembrar disso, assim, também. Então eu não acho que pode tudo, não. Eu acho que limites. Mas limite é bom. No CAPS, por exemplo, no CAPS Álcool e Drogas, o limite é completamente terapêutico, assim. E não precisa ser um limite que pode, de podar mesmo, ou um limite que oprime, vamos chamar assim, né? Pode ser um limite saudável. Eu acho que, então, eu acho que não pode tudo não. E nem deve também. É isso, Brasil. Fica a dica. E agora, diagnósticos finais. Deixa eu ver se eu já tô inspirado. Vai internar ou não, doutora? Que eu tô. Vai Olha, ficar em atenção diária. Não tô tranquila, vou minha embora. hipótese diagnóstica é pensando na conjuntura estrelar do ego sobre a constelação familiar do signo de Capricórnio versus a literalidade, gostei do literalidade, vou usar em todos agora. A literalidade do ser você e ser a outra. Quem é você? É esse, Espera esse que é o meu eu parei no diagnóstico. Capricórnio. Volta lá. Eu também. Mas eu achei. Esse é complexo, esse diagnóstico. Pode ouvir depois. Tá. E aí você tenta. Você manda comentários, tá? E da minha parte, hoje eu tô mais tranquilo no diagnóstico e até um ponto interessante para você que está nos assistindo, nos ouvindo. E aqui tem uma outra câmera também. Nem todo diagnóstico é ruim ou é uma doença, tá? Então, Mas no seu caso é. não. Não, eu já fui diagnosticada como bonita várias vezes. Aí, assim, ó, viu? entendeu? E eu achei um problema. Eu senti como se eu tivesse doente mesmo. Porque realmente as pessoas não têm dificuldade de lidar com Sickening. gente bonita. Literalmente. Então, o meu diagnóstico, Lacana, é que você sofre de SUSismo crônico. Você vive o SUS, você precisa do SUS. E isso não é ruim. A gente precisa de mais pessoas como você, com esse diagnóstico, para nossa saúde sair daquele lugar que estava. É isso. Bom, gente, muito obrigado. Quando falou SUSismo, eu achei que tinha alguma coisa a ver com De sinusite. Suzana Vieira, já. Ou pensei que- Suzana. pensei Eu que falei, era qual Suzana Suzana Vieira. será? Suzana Hernandes ou a Ai, Vieira? saudade, beijos. Beijo. Beijo. E hoje eu tive a sorte de ser inspirada pelo Instagram, porque meu feed está bombando de conteúdos. Então, para você, Lacana, Botafogo, uma diretividade arte terapêutica. Hoje eu descobri que existe uma arte com fogo
onde você pega um canvas e um maçarico. E ao invés de pintar, você vai pintar com fogo. E eu gostaria de desafiar você a fazer um autorretrato da Lacana usando pintura de fogo. E não pega Se a- fogo se a pessoa nessa tem- canvas aí? Se a Então, pessoa não tem sei fogo. exatamente, acho que talvez era uma parede mesmo. Ô, Aba, Pode ser, né? se a pessoa tem fogo no cu, ela pode pintar? É, que é o meu aconselhável. caso, sim. É. Inclusive, ajudar a apagar, né? E aí o crítico pode dizer que a arte é uma merda? Tutum. Fábio Lins, ó. Ó, tá fazendo efeito o curso, Tá hein, fazendo gente? efeito. Foi Para só o mais prime- piadas, Você tá siga a fazendo? Draga on. Ai, eu queria É só o fazer. primeiro. mas ela só fez o primeiro módulo. Só Deu pra fiz o módulo perceber. de Depois da mês. primeira. Deu pra perceber. Redes sociais, onde que a gente pode te seguir, te apoiar, te curtir, comentar. Vocês podem me seguir no Instagram, @lacanabotafogo. Sem pontos, sem underlines, porque acho que esse era o único nome lá na rede, aí eles deixaram. Facebook a gente não usa mais, mas tá lá, se alguém quiser. Meu canal no YouTube só tem uns vídeos antigos também, quem quiser. Não tá bom essa divulgação minha, né? Tô Não, só afundando. Volta, querida. Volta, faz Que a só o gente primeiro. precisa- Volta pro Instagram, fica lá no Instagram. A gente precisa Isso. falar dessa forma como você se Você refere que tá a você assistindo a mesmo. gente aí, fica lá no Instagram que tá ótimo, já tá. Ó, lá eu faço Reels, lá eu faço Story. Ontem eu comprei uma caixinha de som na Shopee, eu mostrei nos Stories. Gente como a gente. E divulga a peça também. E vamos divulgar a peça, não sei claro. quando esse episódio vai ser exibido, talvez em 2058. Mas aí Exato. fica pra história. Olha, eu Mas fiz fica pra essa peça história, naquele. Isso, na pode- verdade, é para quem é de Marte, assim. Quem é de outro planeta, Tá. outra galáxia já. Conta da peça. Se vocês ouvirem esse episódio antes de março de 2023, dá pra assistir. Se for depois, vocês vão ter que aguardar que talvez a gente faça em outro lugar, dependendo da Secretaria de Cultura. Mas enfim, a peça chama Revista Babadeira. Ela é uma revisitação do teatro de revista, feito pela diretora Neide Veneziano, que é uma diretora famosíssima, premiada por aí. Eu acho chiquérrimo falar isso. Ai, é Eu chique adoro. mesmo. E o elenco é composto de drag queens. E é um processo, assim, bem de revisitar algo que tá lá em 1920, 1930. E a gente tá fazendo com drags e tá muito engraçado. O espetáculo é gratuito. É sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado às 9 e domingo às 19, lá na Cia da Revista, Alameda Notman. Número eu vou deixar pra vocês descobrirem, porque dá um engajamento se vocês entrarem lá no perfil, tá? É porque também porque eu não lembro do número. Não, tá? não, mas mas não tudo precisa, bem. então, mas não precisa. Parava no engajamento, Parava né? no A gente vai engajamento. precisar conversar mais Mas, sobre gente, isso. vocês não Lacana. lembram números? Eu nem sei o que teatro da revista é. O que é um teatro de revista? Teatro de depois a gente revista. conta. É onde as pessoas vão pra ler revista. Isso, é um Isso, lugar. não tem atores, tem só, Ótimo. não É tem só revistas, revista. assim. E é É tipo gratuito. fish and chips, Isso, embrulhado na revista. É. Os ingressos no Simpla já estão esgotados. A gente tá em cartaz até 19 de março. Já estão esgotados. Acho chiquérrimo falar isso também, gente. Perdão. Mas dá pra pegar na porta, então não se preocupem. É só chegar lá na porta uma meia hora antes, assim, pega a fila de espera, mas sempre libera pra todo mundo, tá bom? É um musical, a gente canta, a gente dança, a gente é bonita e no final a gente tira foto com as pessoas e leva alguns pra casa se bobear, né? Porque a gente também não é boba, né? Arrasou. E, queridos colegas, redes sociais, merchants do dia. Bom, gente, vocês podem me encontrar na Paróquia do Carmo, na missa às 4 da manhã. Amém. Derrama, Senhor, derrama. Também no Instagram, Irmã Mary Poppers, bota um arroba antes, porque o pessoal bota arroba, né? Então é Irmã Mary Poppers, sou eu mesma. E tem o meu de pessoal / profissional, que é Bernardo Rai. Só ir lá também, dar um oi. É isso, gente. Muito obrigado. Terminamos aqui. Não, eu vou falar mesmo. Olha o silenciamento. Você não vai me calar. Eu fecho o cis em você. Pois é. Eu vou te cancelar amanhã no Twitter. A mãe Bom, cancelando direitos o humanos. Vocês filho. podem me achar no Instagram e no Twitter, no @piordrag. Muito obrigada. Derrama, Senhor, E você? Tá derramando mesmo. tem Não ela sei se vocês chovendo, estão gente, ouvindo tá- a chuva é. aqui. Você já mas- falou o seu? Não. eu vou falar agora. Então fala ao Vocês- som da chuva. Pode me encontrar no Instagram também, @abacaxi. Não é mais drag ventures, tinha que pensar sobre.
E é isso. Igual a Lacana, é mais fácil me ver lá. E depois vocês vão seguindo os links para o Abaverse. Linktree. Ela tem. Linktree. Eu fiz também. Eu acho chique demais. também. As opiniões contidas nesse episódio não representam a totalidade de opiniões do A Compasso Collab. Obrigada. É isso, um beijo, compasso. Foram vários, né? Exato. Mas a dos direitos humanos eu acho que sim, né? Por Não. favor, direitos humanos. Eu não sei também, agora fiquei em dúvida. Mas é isso, Derrama, gente. Senhor, Derrama, derrama, Senhor. Obrigado, Lacana. Obrigada. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre escuto vocês, né? Acho que só o episódio da Silk que eu pulei, mas o Mas quem não resto... pode, a gente também. Mas é muito legal estar aqui. Acho que foi um papo bem bacana. Pode me chamar mais vezes se precisar, viu? Pode deixar. É Se isso. a Draga tiver de atestado também, pode me chamar que eu venho no lugar dela. Tá? Ótimo, já Ó. temos uma Não é muito substituta. difícil. Beijo de queijo, tchau, final. Tchau. Bye! Bye! O Dragnóstico é um podcast da Drag Therapy com produção da Compasso Collab. Sigam o Dragnóstico no Spotify, Instagram ou pelo canal do Drag Therapy no YouTube para receber a sua próxima dose assim que sair. Mas você acha que. Gente, um momento. Você acha que acabou? Mentira! Pode entrar a próxima convidada. Tem uma intervenção agora. Vamos aproveitar nesse momento que estamos só nós aqui reunidas e participar de um quadro maravilhoso que é o Confessionário da Poppers. Mentira! Lacana, qual o seu maior pecado drag? Ai. Calma, deixa eu pensar. É que eu não acho que é tão pecado assim. Mas. Ai, que vergonha. Pode falar. Pode. Eu recentemente descobri um aplicativo. Hum. E eu entrei com o perfil drag nesse aplicativo pra ver o movimento, assim. E eu já tinha feito isso uma vez antes no Tinder. E eu fui banida do Tinder, inclusive, porque me denunciaram, acharam que eu era perfil fake, isso e aquilo e tal. Mas eu gosto de fazer isso, eu não vou sair com ninguém nesse aplicativo. Até porque eu não vou me montar pra sair com boy, eu já faço isso na noite, quando eu vou pra balada, às vezes. Mas eu gosto de ver como as pessoas estão lidando com isso, principalmente os homens héteros, né? Porque acabam sendo eles os que aparecem lá. Mas um dado muito curioso é que tem aparecido muito cara do exército pra conversar comigo. Isso é um dado muito curioso, assim. E andam amados? Não, eu não tô Uou! Amados ou armados? Porque amados eu acho que eles não estão. eu não sei, eu nunca saí com nenhum deles, assim, que eu não confio muito e também não. Eu preciso arrumar minha calçada, se algum deles puder. Ai, pode. Eles arranjam, viu? Mas, assim, eu acho que entra como um confessionário, porque eu acho muito divertido ver esses caras se colocando de um jeito que eles não se colocam em nenhum outro lugar. Que é nessa relação ali. E é uns caras que eles falam que eles têm. Primeiro que eles colocam num lugar muito de fetiche, assim, basicamente, né? E eu acho que isso acontece com muitas pessoas, principalmente que não estão na norma cis. Mulheres assim. trans, por Exato, exemplo. exato. Travestis. Mas eu acho muito curioso, assim, que são pessoas que são conhecidas por vender uma masculinidade aí fora, mas que no primeiro contato com alguém que é um pouco diferente, eles se revelam de um jeito que eles não se revelam em lugar nenhum, assim. O exército vai bater lá em casa, eu sei, pra me processar. Mas isso aconteceu, gente. Não, porque a gente na edição a gente põe o pi pra. Na hora que for a saber. instituição, a gente E aí coloca no um pi. OnlyFans você vai saber qual é a instituição de que ela está isso. falando. Muito obrigado, Lacana. E olha, a gente esqueceu de falar. Temos o nosso canal no Instagram. Instagram não, no YouTube. Os dois. Isso, nos Bate o dois. sininho. Sininho, passiva lá o aqui, ó, os sininho. dois sininhos ali, ó, balançando ali. Isso. Tá, gente? Agora sim, tchau. Posso me comprar flores, Ela tá com essa música hoje. escrever meu nome na areia.